boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 9 de fevereiro. Segunda turma do Supremo nega recurso de procuradores da Lava Jato e mantém acesso de defesa do ex-presidente Lula a mensagens apreendidas na Operação Spoofing. Esse é o destaque da edição de hoje. Você vai ver também. Conselho Nacional de Justiça impulsiona programa para retomar obras paralisadas no Brasil. CNJ lança balcão virtual e atendimento digital passa a ser permanente no Judiciário. E uma série especial produzida pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre ataques cibernéticos. Por maioria de votos, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de procuradores da Lava Jato contra o acesso do ex-presidente Lula a mensagens apreendidas na Operação Spoofing da Polícia Federal. A segunda turma analisa a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que em dezembro passado determinou que a Justiça Federal garantisse ao ex-presidente Lula acesso à íntegra das mensagens apuradas pela Operação Spoofing da Polícia Federal. Essa operação investiga a invasão de celulares de autoridades como o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e integrantes da Força Tarefa da Lava Jato, como o procurador da República Deltan Dallagnol. O ministro também determinou que deveriam ser entregues à defesa de Lula as conversas que tenham relação com investigações e ações penais na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba ou em qualquer outra jurisdição, inclusive estrangeira. No Supremo, a defesa do ex-presidente Lula alegou que ele continua sem acesso às provas que embasaram a ação penal em que é acusado de receber vantagens da Odebrecht, como um imóvel para uso do Instituto Lula e um apartamento em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Os ministros analisaram um pedido feito por Dallagnol e mais 6 procuradores para que Lewandowski reconsiderasse a decisão. De acordo com os integrantes do Ministério Público, o uso do material sem a devida comprovação de autenticidade viola direitos constitucionais das pessoas mencionadas na ação. Seja revogada a autorização de compartilhamento de provas da Operação Spoofing com o reclamante, que não é vítima da Operação Spoofing, ou, na hipótese da efetivação da entrega, parcial ou total, do referido material, seja o reclamante, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, compelido a devolvê-lo e ou seja impedido de utilizar-se do respectivo conteúdo para qualquer finalidade que seja, inclusive em defesas judiciais. A Procuradoria-Geral da República entendeu que os procuradores tinham legitimidade para impugnar a decisão do relator. O senhor ex-presidente da República tem hoje em suas mãos um farto material, sem qualquer limitação, de pessoas que não dizem respeito a ele, que não dizem respeito à Lava Jato, que não podem ser usadas para seu eventual exercício de direito de defesa. O advogado de Lula requereu que o pedido dos procuradores fosse negado e se mantivesse a decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Os procuradores da República da Lava Jato de Curitiba ocultaram por mais de 3 anos elementos e informações da defesa. Nós ficamos comprovadamente mais de 3 anos pedindo acesso ao acordo de leniência firmado entre a chamada Lava Jato e a Odebrecht. O ministro Ricardo Lewandowski negou o pedido dos procuradores. Afirmou que o Ministério Público Federal não tinha legitimidade. Tal via de impugnação somente poderia ser manejada no âmbito do Supremo Tribunal Federal pelo Procurador-Geral da República, na qualidade de titular da ação penal, mas jamais por um litisconsórcio de procuradores a ele funcionalmente subordinados. Mesmo que estes buscassem a tutela de interesse de terceiros, relembro que o Código de Processo Civil é expresso ao consignar que a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não é o caso. Os ministros Nunes Marques, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia acompanharam o relator, negaram o pedido dos procuradores da República. O único voto contrário e vencido foi do ministro Edson Fachin. Para o magistrado, o acesso às mensagens apuradas na Operação Spoofing expõe o direito de personalidade e afronta o direito de intimidade. E o ministro Edson Fachin homologou hoje o pedido de desistência formulado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um habeas corpus no qual era questionada a suspeição dos procuradores da Operação Lava Jato que atuaram no caso do triplex do Guarujá, no litoral de São Paulo.
E amanhã é dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Os ministros devem retomar o julgamento do processo que trata do direito ao esquecimento. Vamos saber os detalhes da sessão com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Olá, boa noite. Quarta-feira é dia de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na pauta dirigida, pelo menos 4 temas. A possível retomada do julgamento do recurso extraordinário, iniciado na semana passada, e da relatoria do ministro Dias Toffoli, em que se discute o direito ao esquecimento. Para o ministro Dias Toffoli, esse instituto não foi reconhecido no ordenamento jurídico brasileiro pelo legislador e tampouco há o dever de indenizar a TV, que recontou a história de um crime bárbaro que aconteceu em 1958 e que os autores, irmãos da vítima, buscavam uma reparação de danos em razão do uso indevido da imagem, tanto da vítima como deles também, sem a devida autorização. Mas na pauta, outros 3 temas também podem ser discutidos no plenário. Um deles, uma alegação de inconstitucionalidade de uma lei de 2015 que estabelece normas gerais de implementação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações. O relator é o ministro Gilmar Mendes. Outras 2 ações da relatoria do ministro Luiz Fux discutem a inconstitucionalidade da legislação que determinou a proibição da comercialização de bebidas alcoólicas em rodovias federais, uma medida provisória de 2018. E também uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona uma lei do Estado de Minas Gerais e que dispõe sobre a comercialização de consumos e bebidas alcoólicas em estádios de futebol. Esta última da relatoria do ministro Edson Fachin. Todos esses julgamentos você pode acompanhar amanhã no Direto do Plenário, a partir das 14 horas. Eu te espero. O Conselho Nacional de Justiça fez hoje a primeira sessão ordinária de 2021 e aprovou uma série de atos normativos. Um deles cria o chamado balcão virtual, que permite que advogados possam entrar em contato por videoconferência com atendentes de cartórios onde tramitam os processos. Foi também a última participação do conselheiro Henrique Ávila no CNJ. O presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Fux, e o presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, o ministro Humberto Martins, destacaram a atuação de Henrique Ávila no Conselho. Eu desejo muito sucesso na continuidade do seu exitoso percurso e digo que nós não lembraremos de Vossa Excelência em momentos efêmeros. Nós nunca esqueceremos o seu trabalho no CNJ. Aqui se destacou pelos seus brilhantes votos. Aqui participou lado a lado, de mãos dadas, com as comissões que integram o Conselho Nacional de Justiça, não só a serviço da fiscalização e de atuação no tocante à magistratura. Antes de iniciar os julgamentos, o ministro Luiz Fux lançou os manuais de gestão documental e de gestão da memória do Poder Judiciário. Como diz Humberto Eco, nós somos a nossa memória. E a memória é também a nossa alma. Por isso que eu sempre costumo dizer, quando nós caminhamos, o que vai à frente é o nosso passado. Porque nós construímos o nosso presente com o nosso passado e o nosso futuro com o nosso presente. O plenário do CNJ também aprovou uma série de atos normativos. O primeiro criando o chamado balcão virtual nos cartórios, que vai permitir o atendimento de advogados por videochamada. Automaticamente, ao fazer esse link, aparecerá um funcionário no vídeo que dará a ele todas as informações necessárias, sem que haja a necessidade de deslocamento, informação em segundos, que levaria horas se nós esperássemos o advogado chegar ao balcão. O Conselho aprovou ainda o ato normativo que regula a participação de magistrados em bancas de concursos e proibiu a entrevista reservada como etapa do concurso público para a magistratura. Entrevistas reservadas já geraram alguns problemas muito desagradáveis para os próprios examinadores e para a própria instituição que realizava essa espécie de entrevista pessoal reservada, sendo certo que em alguns casos, alguns candidatos saíram reprovados, depois de aprovados, nas provas reprovados, nessa entrevista reservada. O plenário do CNJ também aprovou a possibilidade de teletrabalho para servidores do Judiciário que ocupem cargos de direção ou chefia. Esse teletrabalho, hoje ele é utilizado em vários juízos, inclusive em tribunais superiores. E não é por outra razão que os funcionários que têm uma produtividade, às vezes, mais eficiente,
são aqueles que trabalham através desse novo método. Muito embora ele não elimine a presença dos funcionários indispensáveis aos tribunais e aos órgãos funcionários. Antes da sessão, os conselheiros do CNJ fizeram entrega virtual do Prêmio Conciliar é Legal, ação criada para reconhecer práticas de sucesso visando a resolução de conflitos no judiciário. Na edição deste ano foram considerados 2 eixos de avaliação: boas práticas e produtividade. No eixo produtividade, os vencedores foram Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Tribunal Regional Federal da 1ª Região e Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. No eixo Boas Práticas, categoria Tribunal, o vencedor foi o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Na categoria Juiz Individual, o prêmio foi para o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Na categoria Instrutores de Mediadores e Conciliadores, o prêmio foi para Dea Marisa Brandão e Boris Luiz Cardoso de Souza, do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Na categoria Instituições de Ensino, o prêmio foi para a Universidade Iguaçu Campus 5, da coordenadora Viviane Bastos Machado. Na categoria Mediação e Conciliação Extrajudicial, o prêmio foi para Luciana Silva Rassi Palácios, defensora pública do Estado do Pará e coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor. Na categoria Demandas Complexas ou Coletivas, o vencedor foi o Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Na categoria Empresa ou Grupo Empresarial, o prêmio foi para Generali Brasil Seguros. Hoje, no mundo inteiro, o que se preconiza é que o sistema jurídico, para que ele seja considerado um sistema eficiente, um sistema jurídico que agrade a todos os critérios que o Banco Mundial estabelece como um país que merece, digamos assim, o acolhimento dos investidores, compõe um ranking de negócios, ele deve ter necessariamente meios alternativos de solução das questões judiciais, se sobressaindo, evidentemente, a mediação e a conciliação. E veja no próximo bloco, o Conselho Nacional de Justiça lança painel para acompanhar execução penal em todo o país. A própria Constituição Federal de 1988 estabelece mecanismos apropriados para sua proteção. E um desses mecanismos é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ação aplicada como forma de provocação do Poder Judiciário para que estabeleça a necessidade reconhecida de que a omissão seja suprimida. O Conselho Nacional de Justiça lançou nesta terça-feira o painel do Sistema Eletrônico de Execução Unificada. Essa é mais uma ferramenta do CNJ para ampliar a transparência no acesso aos dados sobre execução penal no Brasil. A plataforma traz o volume de processos de execução penal em 30 tribunais de justiça e tribunais regionais federais. Já são mais de 1.200.000 processos tramitando em tempo real. O painel do Sistema Eletrônico de Execução Unificada está disponível no portal do CNJ e permite a análise de pontos específicos, como regime, penas aplicadas, motivos da condenação, gênero, idade e até localidade do preso. Um dos principais diferenciais do painel do Sistema Eletrônico de Execução Unificada é que ele reúne informações sobre os processos de execução penal e não somente sobre encarceramento. A ferramenta é parte do programa Fazendo Justiça, uma parceria entre o CNJ e a ONU que busca soluções para a superação de desafios estruturais no campo da privação de liberdade. O Tribunal Superior Eleitoral tem sessão plenária daqui a pouco, às 7 horas. Hoje, os ministros devem julgar 2 ações de investigação judicial eleitoral contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. As AIGs são da coligação Brasil Soberano, formada por PDT e Avante nas eleições de 2018. A coligação acusa o presidente da República, Jair Bolsonaro, o vice, Hamilton Mourão, o empresário Luciano Hang e outras pessoas de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Segundo o PDT e Avante,
a campanha de Bolsonaro e Mourão à presidência da República teria feito disparos em massa de mensagens pelo WhatsApp, promovendo os dois e também atacando adversários. O relator das AIDs aqui no TSE é o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão. A sessão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral começa logo mais às 7 horas da noite e é transmitida ao vivo pela TV Justiça, pelo site tse.jus.br, pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e pelas redes sociais do TSE. Você já caiu em algum golpe virtual? Pois o número de vítimas é cada vez maior. O Jornal da Justiça exibe, a partir de hoje, uma série Ataques Cibernéticos, produzida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nesta primeira reportagem, a gente mostra as dicas de um hacker para evitar problemas nas redes. Mais de 220 milhões de brasileiros foram afetados pelo maior vazamento de dados da história do país. E isso foi agora, no começo de 2021. E entre janeiro e setembro do ano passado, o Brasil registrou mais de 3,4 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos. Os responsáveis por esse tipo de crime virtual são chamados de hackers. Eles entendem muito de informática e são famosos por usar esse conhecimento para acessar e modificar sistemas. Com esse conhecimento, um hacker é capaz de invadir um computador em qualquer lugar do mundo e roubar arquivos e informações, geralmente cobrando algum valor pelo resgate. A Polícia Federal investiga vários crimes desse tipo e explica que eles começam antes do pedido do resgate. A invasão de um computador ou sistema sem autorização já é uma atitude criminosa. Você tem pessoas que fazem isso pelo simples desafio, né? Mas o fato dele fazer pelo simples desafio não deixa de ser crime. A gente tem um crime que é a invasão do dispositivo. Mas nem todo hacker é criminoso, sabia? Para que os sistemas virtuais das empresas sejam seguros, muitas costumam contratar pessoas para cuidar da cibersegurança. Este é Gabriel Pato. Ele se considera um hacker ético, tem 29 anos e há 12 trabalha com segurança virtual de empresas. Como a mídia principalmente sempre começou a noticiar o hacker em manchetes que eram de contextos negativos, de contextos criminosos, mas o skill, né, a habilidade do profissional ali, ela é a mesma para aquele cara que vai invadir, para aquele cara que é ético, a gente acabou só colocando a palavrinha ético para reforçar a boa intenção, os valores morais, a ética desse profissional. Gabriel diz que nunca utilizou os conhecimentos para cometer crimes, mas sabe que eles acontecem com uma frequência cada vez maior. Por isso é bom ficar atento. O hacker que vai querer te atacar, aí, você como usuário, pessoa física, ele vai jogar alguma isca e vai esperar que você morda ela de alguma forma. Seja um link malicioso que ele espera que você faça download, ou um cadastro que ele espera que você forneça seus dados, ou algo do tipo, né? E os criminosos são muito eficientes nessas armadilhas. Eu era uma pessoa que eu sempre dizia que eu nunca ia cair numa dessas. Jornalista, bem informada e com conhecimento de uso de redes sociais, Michele teve o WhatsApp hackeado após cair num golpe. A pessoa se identificou como assessor de um político, dizendo que estava me convidando para um evento X e que eu poderia levar um acompanhante. E ele disse, olha, estou te mandando um link no seu e-mail, ele tinha meu e-mail, não pediu, e você vai precisar, eu preciso que você abra esse link, vai gerar um código no seu celular, esse código eu preciso que você passe para mim, para que eu possa enviar o convite digital para você pelo WhatsApp. Fiz tudo isso, eu vi na hora quando foi clonado. Nesse tipo de crime, o golpista se passa pela vítima e geralmente pede dinheiro para os contatos que estão cadastrados no aplicativo. No caso da Michele, um amigo transferiu o valor, achando que estava ajudando a colega. Foi um dinheiro que ele perdeu, foi mais de 6 mil que ele não vai reaver. Os hackers também estão de olho em grandes instituições. Lembra do primeiro turno das eleições de 2020? No dia 15 de novembro, a estrutura de segurança do TSE impediu o sucesso de um ataque ao sistema. A cada ano, o Tribunal Superior Eleitoral aperfeiçoa o sistema de urnas eletrônicas, inclusive pela construção de barreiras contra ataques. E é preciso dizer que nenhum ataque foi bem sucedido. Portanto, o sistema funcionou
adequadamente. A Polícia Federal já sabe que foi um grupo de pessoas que agiu no ataque do sistema da Justiça Eleitoral. E geralmente é assim, os hackers não atuam sozinhos. Eles andam em grupos de 2, 3, 4 pessoas, mas que todos se falam, até porque eles se vangloriam um com relação ao outro. A proteção deve ser feita tanto em casa, no nosso computador pessoal, contas de e-mail, redes sociais, quanto nos locais de trabalho. Por mais habilidoso que um hacker seja, se todos tomarem cuidado, a chance de um sistema ser invadido é bem menor. Resumindo as atitudes que você tem que tomar como usuário, primeiro de todas, sempre manter seus sistemas muito atualizados. Então, desde o sistema operacional até os programas que você utiliza, navegadores, sempre muito atualizados, porque as atualizações elas não servem só para melhorar recursos, para adicionar novos recursos, mas também para corrigir problemas de segurança que foram identificados no passado. Outro ponto importante é usar senhas diferentes em cada serviço que você utiliza na internet, porque se ocorrer um vazamento de um determinado serviço, esse login e senha que vazou não vai poder ser utilizado nos demais serviços que você utiliza na rede, né? E veja no próximo bloco, o CNJ discute plano de ação para retomar obras paralisadas no Barreiro. Uma Constituição que traz no seu texto valores tão importantes construídos durante a história da civilização, é uma Constituição que temos que defender sempre, nos unirmos na sua defesa, especialmente nos momentos de dificuldade como este que estamos vivendo e provavelmente viveremos assim que a pandemia acabar. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, preside nesse momento uma reunião para tratar do Plano de Ação Nacional para a retomada de obras paralisadas no Brasil. Na abertura do encontro, o ministro Luiz Fux citou que levantamentos do Tribunal de Contas da União apontam a existência de 14 mil obras paralisadas por todo o país, somando um investimento público de 144 bilhões de reais, com 10 bilhões já aplicados. Fux disse ainda que, com a constituição do Comitê Executivo Nacional, se dará início à elaboração de um plano de ação nacional a partir das sugestões que serão apresentadas nessa reunião. Participam da reunião o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o pedido de governadores solicitando que a União partilhe com os estados e o Distrito Federal 20% da receita das contribuições sociais desvinculadas do orçamento da Seguridade Social. A decisão foi unânime. Na ação ajuizada no STF, os governadores de 24 estados pediram que a União partilhe com os estados e o Distrito Federal 20% da receita das contribuições sociais desvinculadas do orçamento da Seguridade Social, por meio da DRU, desvinculação das receitas da União. Segundo os governadores, a DRU permite a inclusão de 30% da arrecadação com contribuições sociais, da CID, contribuição de intervenção no domínio econômico, e de taxas federais no orçamento fiscal, a serem empregados de forma desvinculada das finalidades originárias. A relatora, ministra Rosa Weber, ressaltou que o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal passou progressivamente de 18%, quando a Constituição foi promulgada, para 21,5% a partir de 1993. Além disso, a Constituição determina que a União repasse aos estados e ao Distrito Federal 25% do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico, rubrica ampliada, já no ano seguinte, para 29%. Os ministros acompanharam à unanimidade o entendimento da relatora. O gestor portuário deve indenizar um carpinteiro que sofreu acidente com motosserra. A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho.
O profissional trabalhava com a limpeza e a conservação de embarcações. Ele fazia serviços de carpintaria no porão de um navio quando teve a perna atingida por uma motosserra. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, julgou improcedente o pedido de indenização. Entendeu que o trabalhador havia se acidentado sozinho, por imperícia própria e sem qualquer contribuição da entidade portuária. Segundo o TRT, o profissional recebia equipamento de proteção para realizar as atividades e, por trabalhar com carpintaria, tinha conhecimento que a motosserra exerce pressão ao ser ligada e que deve ser segurada com firmeza. A relatora do recurso de revista do portuário na segunda turma do TST, ministra Adelaide Miranda Arantes, explicou que, em regra, para se responsabilizar o empregador, é necessária a comprovação de dolo ou culpa. No entanto, em casos excepcionais, tem-se admitido a responsabilidade objetiva, que dispensa essa comprovação quando a atividade desenvolvida representar riscos. Para que surja a obrigação de indenizar, neste caso, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre ele e a atividade desempenhada pelo trabalhador. E na avaliação da relatora, a operação da motosserra se enquadra nesse caso. A decisão foi unânime. O processo agora deve retornar ao TRT para que examine o pedido de indenização. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, uma excelente noite. Até amanhã.